Fala galera, beleza? Esse é mais um Cine Comentando e hoje vamos falar de Alguém Muito Especial, Some Kind of Wonderful, um filme de 1987, lançado no dia 27 de fevereiro. Ano que vem ele está fazendo 30 anos. Dirigido por Howard Deutsch e escrito por John Hughes, o cara por trás de Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, Mulher Nota Mil. Fora o elenco desse filme, né? Lea Thompson, temos aí também o Eric Stoltz, Mary Stuart Masterson. Eu gosto de todo mundo desse filme, tá todo mundo impecável. Olha, eu não sei dizer exatamente o porquê Alguém Muito Especial é um dos meus top 5, porque ele é um dos meus top 5. Talvez ele me remeta à minha época de colégio, né, que a gente sempre se apaixona pela garota mais bonita e a gente não tem muita grana para poder impressionar e tem alguém que gosta da gente e a gente nem nota. Isso é muito comum. Eu tenho ótimas lembranças desse filme e até hoje ele me toca muito, gosto muito mesmo. E hoje nesse vídeo a gente vai falar várias curiosidades do filme. Vamos matar a saudade. Essa música então, nossa. Lembro até quando toca ela, quando eles estão indo no museu e ele faz um retrato dela. Então, vamos nessa, galera, que tem muita coisa pra falar sobre esse filme. Além de Lea Thompson, Mary Stuart Masterson e Eric Stoltz, ainda temos aqui a presença de dois ótimos atores, que é o Elias Koteas e o Greg Sheffer. Elias Koteas que fez vários filmes, ele é sempre muito coadjuvante em todos os filmes. Por sinal, tem dois filmes dele particularmente que eu adoro, que é O Aprendiz, que é baseado no livro do Stephen King, e um chamado Crash, Estranhos Prazeres, um filme muito estranho do David Cronenberg, para variar. Já o Greg Sheffer ele não vingou muito, ele fez um filme também dessa época, de Sessão da Tarde, chamado Brincando com Fogo. E o filme assim, é belíssimo e ele tem a mesma pegada de Alguém Muito Especial, mas não é um filme que repetiu tanto. Então, caso vocês não tenham visto, fica aí uma boa dica. Você sabia que os nomes dos personagens do filme são graças aos Rolling Stones? Pois é, Amanda Jones por conta da música dos Rolling Stones chamada Miss Amanda Jones, Keith por conta do Keith Richards e Watts por conta de Charlie Watts, o baterista da banda. Bacana, né? Eu adoro alguns diálogos desse filme. Eu não penso em sexo com ela. Você está pensando que em montar um clube de leitura com ela? Eu acho muito bacana alguns diálogos. E sabe que até hoje eu gravo certas coisas? Não confunda paraíso com um par de belas pernas. Isso é muito bacana. Eu lembro de coisas assim desse filme que até eu duvido. John Hughes sempre soube brincar com essas coisas da pessoa deslocada. Eu acho que essa parte no filme ela mostra muito bem isso, sabe? Quando ela vê a Amanda Jones bonita, gostosona, com roupa sexy e elas simplesinha, sabe? Aí bate aquela sensação assim de por que eu não posso ser ela. E isso é muito comum, até hoje isso é muito comum. Mas eu acho isso tão bem retratado nessa cena, eu acho tão, sabe, quando ela vê o cabelo longo de Amanda e ela pega no cabelo dela curto e ela toca no corpo dela, tipo, eu não tenho aquele corpo pra atrair o cara que eu gosto. Eu acho muito legal isso, por isso que eu acho que Alguém Muito Especial nunca foi só mais um filme de Sessão da Tarde. Eu acho que ele tem várias mensagens, vamos dizer assim, subliminares, que falam um pouco de cada um, né? Que cada um já passou por isso. Então eu acho isso muito válido. Principalmente se a gente estiver lembrando de um filme da Sessão da Tarde. Você sabia que anteriormente Alguém Muito Especial foi pensado como uma comédia sexy?
Pois é, meio estranho. Na verdade, o personagem de Mary Stuart Masterson queria ser um homem no filme, e tínhamos o Kit, que ele era meio porra louca, vamos dizer assim. Tinha até um momento, uma cena que chegou a ser gravada, em que ele metia a mão na cueca pra coçar o saco mesmo, e aí Amanda Jones passava e ele queria retirar a mão rápido pra cumprimentar ela. Só que aí o relógio ficava preso na costura da cueca, e ele ficava fazendo um movimento meio estranho que ficava mais feio ainda. Mas que bom que mudaram isso. Tem uma curiosidade muito bacana. O roteiro de Curtindo a Vida Doidado foi escrito enquanto John Hughes tentava reescrever algumas cenas de Alguém Muito Especial que não ficou bacana. Eles dois foram para a casa do Howard Dutch, foi dormir, e John Hughes ficou escrevendo o que seria para uma reescritura, vamos dizer assim, um outro roteiro para Alguém Muito Especial de algumas coisas que não ficou bacana. Em resumo, 6 horas da manhã era para ele ter apresentado esse roteiro para o Howard Dutch. E quando o Howard pediu o roteiro, ele simplesmente entregou 50 páginas do que viria a ser Curtindo a Vida Doidado. Imagine, ele escreveu em 8 horas praticamente metade do filme. Bacana. Molly Ringwald é craque em negar papéis, e o papel de Lea Thompson era dela, só que ela negou. Assim como ela negou o papel de Henry Sally, Feitos Um para o Outro, que foi parar na mão de Meg Ryan, ela negou o papel que foi parar nas mãos de Julia Roberts, Uma Linda Mulher, e ela negou o papel de Amanda Jones, que foi parar na mão de Lea Thompson. E ela falou o seguinte, que o papel dela era muito parecido com outros que ela havia feito com o próprio John Hughes. John Hughes não gostou nada de ter tido um não da sua musa. Assim como ela, o Andrew McCartney também negou. Não se sabe o porquê, mas enfim, hoje eu penso que ainda bem, nada desse filme poderia ter sido diferente. Eu acho essa uma das cenas mais bonitas do filme. É interessante como Kit é muito burro. Como é que ele notou que o Watts gostava dele? Ela simplesmente diz a ele agora que tudo que importa é que ela vai se separar, vai se afastar dele porque ela não aguenta vê-lo e não estar junto com ele, e que a única coisa que importa pra ela é ele e a bateria dela. Gente, isso é muito lindo. E assim, ela diz, eu prefiro que você continue me amando do que eu estar perto de você e você me odiar. Nossa, muito bonito, muito altruísta. Um roteiro assim, feito... John Hughes realmente estava inspirado quando fez Alguém Muito Especial. And I came to a conclusion that I didn't want to deal with. But now that we talked, I can't hide it anymore. I think we'd get along much better if we didn't spend so much time together anymore. Why? Because I'm driving you crazy, and you're driving me crazy. And I'd rather not see you and have you think good things about me than have you see me and hate me. Because I can't afford to have you hate me, Keith. The only things I care about in this goddamn life are me and my drums and you. Adios. Wait, Watts. Watts! Amanda Jones, ou melhor, Lea Thompson, sempre foi muito feminista e sempre tentou quebrar essas barreiras do estereotipo feminino, na verdade. E ela não queria fazer um papel em que ela tivesse que destruir o coração de um homem, porque na verdade essa era a intenção do roteirista antes de fazer, de ter essa versão final em que ela foi mais, vamos dizer assim, mais gente boa. Isso foi, precisou Lea Thompson conversar com Howard Dutch, conversar com o roteirista, né, com John Hughes, para que eles pudessem atenuar o papel dela e tornar um pouco mais leve. Mas, a priori, ela iria ser uma Stella. Tipo assim, né, a personagem de Grandes Esperanças. Muito miserável. Ainda bem, muitas coisas foram mudadas com o tempo por conta de pedidos dos atores. Eu acho que era uma época em que os atores tinham mais liberdades com relação a isso e os diretores não eram tão, vamos dizer assim,
Hoje eles são muito, pelo que eu vejo, assim, né, de burburinhos em Hollywood, é tipo assim, ou é isso, ou então tchau, tem 10 querendo o seu papel. Essa música é muito legal. Ela realmente teve que aprender a tocar bateria, não uma expert, mas pelo menos uns acordezinhos. Thanks, I'm working on it. O filme quase ia parar nas mãos de Martha Cloyd, mas graças a Deus ficou com Howard Durst. Howard Durst quase pede demissão por conta do estresse, porque não conseguia achar um ator para interpretar a Kit, mas ela que veio com Eric Stoltz. Na verdade, Howard Durst já tinha a opinião do John Hughes, porque o John Hughes escreveu o papel pensando no Eric Stoltz, mas aquela coisa, vamos tentar outro, e deixaram Eric Stoltz de segunda mão, deixaram de stand-by. Na verdade, tiveram alguns atores que iriam entrar no lugar, tipo, Mary Stuart Masterson já estava certo, iria ser ela mesma, mas no lugar de Howard Jenks, quem ia entrar era o Kyle MacLachlan, que fez a série, se vocês lembram, ele fez Veludo Azul, ele fez Twin Peaks, e no lugar para interpretar Amanda Jones iria ser Kim Delaney. Eu não conheço, já ouvi falar dos anos 80 assim, mas não lembro não. Are you kidding me? Right? Martha Cloyd queria um filme quase mudo, um filme praticamente não verbal, mas John Hughes não gostou nada e pediu para que ela fosse demitida e trouxesse o Howard Durst de volta, o que acabou gerando uma certa antipatia do Eric Stoltz, porque ele havia adorado esse projeto. Eric Stoltz, pelo jeito, não é um cara muito fácil. As pessoas, quando ele foi chamado para fazer De Volta para o Futuro, não sei se você sabe, mas era ele o cara que ia fazer o Marty McFly, teve várias pessoas que deram graças a Deus quando o Michael J. Fox assumiu o projeto, porque ele parece ser uma pessoa bem... Diz que ele é muito certinho, diz que nas filmagens mesmo de Volta para o Futuro, ele não gostasse que chamassem ele de Eric e sim de Marty, então ele parece ser um cara meio estrelinha. All that cash. Outra coisa que fez com que Eric Stoltz se chateasse bastante era que ele tinha um cabelo maior, aqui mais ou menos, um pouco depois dos ombros, e com a saída de Martha Cloyd e a entrada do Howard Durst para fazer o filme, pediram que ele cortasse o cabelo. Ele tinha uma aparência meio estranha, e ele dizia que fazia parte do personagem, porque o personagem dele não se encaixava, era meio que um rebelde. Mas Howard Durst não quis isso, pediu para ele cortar o cabelo, ele não foi só obrigado a cortar o cabelo, mas também usar blush, usar rímel, rímel? Delineador, acho que é a mesma coisa, né? Pois enfim, eu acho que essa cara mais limpa ficou melhor, independente dele trabalhar num posto de gasolina ou não, eu acho que combinou mais com o personagem, né? Uma coisa mais leve. Essa é a música dos Rolling Stones que deu origem à personagem de Amanda Jones. Acho que já falei isso, né? Tá valendo. Uma coisa também que me chamava muita atenção no roteiro desse filme é o fato dos pais quererem ditar muito, né, o que você quer, o que você deveria fazer, o que você deveria ser. É óbvio que o pai do Kit queria que ele fosse para a faculdade, que ele se formasse, mas esse não era o sonho dele. Ele, independente dele ter pego todo o dinheiro da faculdade e ter torrado para ter comprado o brinco para ele dar para Amanda Jones, para tentar impressionar, o que eu não acho uma coisa certa, mas assim, era o sonho dele naquele momento. E nos anos 80 tinha muito isso, né, da projeção que o pai fazia. Eu acho que por conta dele não ter realizado, dele não ter entrado na faculdade, ele queria que o filho entrasse. Uma coisa rotineira que até hoje acontece muito, mas que assim, nesse filme deixa muito claro. Inclusive tem uma cena em que o Kit tá na faculdade, o pai do Kit tá na faculdade, e ele vai conversar com a diretora, e a diretora diz que ele está mais inclinado a artes, e o pai fala, não, artes não, tipo assim, artes não dá dinheiro, sabe? E independente do que o filho quer, tem que ser feito o que ele quer. Isso é muito legal.
Uma das frases ícones também desse filme é essa agora. Parta o coração dele, ele parta a cara. Nossa, tão lindo isso. Essa é uma das partes mais belas do filme, se não for a mais bela. Esse lugar é minha igreja. Eu posso vir aqui, nada do que falam de mim pode atingir ele. É muito lindo. Fora a música, que é a música que eu botei no início desse vídeo, chamado Private Show. Infelizmente, essa música não veio na trilha sonora. Um dos grandes erros, tem duas músicas muito bonitas que não estão aqui, que é essa e a do final. Olha só, por conta desse quadro aí, o diretor se apaixonou completamente, perdidamente pela atriz. Pois é, foram necessários 9 desses quadros para fazer essa cena. E foi gasto mais de $40 mil para fazer esses quadros todos. E ele acabou ficando com 2. Eles são casados até hoje, Howard e Dutch. E foi por causa dessa cena aí, sabe? Ele já estava já de olho nela, mas ele disse que quando viu a pintura dela foi tipo assim, o suficiente. E é muito lindo mesmo. Eu fico cara de idiota, né, falando sobre esse filme. Até hoje, não tem jeito. Dá uma pena de Mary Stuart Masterson. Nossa, me parte o coração todas as vezes que eu vejo. Preciso revê-lo urgente. Outra frase marcante é essa agora que ela fala, quando ela pergunta o que foi que ele viu nela. E ela diz que ela preferia ficar com as pessoas pelos motivos errados do que sozinha pelos certos. E o interessante é que no final do filme ela fala que hoje em dia ela prefere estar com alguém pelos motivos certos. Muito legal. Diz que Elias Koteas gostava de improvisar o tempo todo. E diz que ele assim, era a comédia do filme. Tanto que essa cena realmente foi improviso. E ela riu de verdade. Ela não esperava que ele deitasse a cabeça no ombro dela. Um ator da zorra esse cara. Não sei porque ele não faz mais filmes. Esse é um dos finais mais bonitos que eu já vi no cinema. Confesso que não é porque é de um filme que é o meu top 5, mas é porque realmente é muito bonito. E olha que ele iria ser diferente. Kit ia pedir ela em casamento, ia propor que ela derretesse o brinco e fizesse uma aliança, mas ela, sem muita certeza do amor dele por ele ainda, fala que vamos esperar um pouco. E ele a chama de Susan, ao invés de Watts, coisa que hora nenhuma no filme é revelado, que o nome dela verdadeiro é Susan. E também diz que a ama, coisa que hora nenhuma ele fala no final. Enfim, eu prefiro dessa forma, me acostumei dessa forma, com essa trilha sonora linda de fundo, ficou tudo muito perfeito. É isso, pessoal, eu vou terminar aqui, o vídeo já está mais longo do que eu gostaria, espero que vocês tenham curtido. Eu vou fazer mais vídeos desse tipo, voltar um pouco tempo aí e homenagear os filmes aí dos anos 80, anos 90. Então se vocês tiverem alguma indicação de alguns filmes que vocês queiram que eu fale aqui, bota aí nos comentários, valeu? E dá um curtir, dá um joinha aí pra ajudar o canal a crescer. Divulga esse vídeo e se inscreve no canal. Então, até a próxima e fui!